Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, pedindo aos companheiros com o aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler a paginazinha Livro Palavras de Vida Eterna, lição 35, Observemos amando. Por que vês o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Habitualmente, guardamos o veso de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageremos as prováveis fraquezas do próximo. Prejulgamos com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias e compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era um amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entrando nas sombras do preconceito que fugiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa às portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva dos nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus, que invariavelmente trazem consigo. E aqui a gente percebe a misericórdia de Jesus para cada um de nós, conhecendo as nossas imperfeições e compreendendo que nós podemos modificar. Podemos nos libertar de velhos hábitos do passado e desenvolver aquilo que nos é necessário. Então, assim, a gente agradece primeiramente a Deus por confiar em nós e em Jesus, que nos trouxe toda a exemplificação que deveria conduzir os nossos estudos. E assim, Pai, gratos por tudo, te pedimos as tuas bênçãos para a nossa Tayana, que nos trará o estudo do teu Evangelho na tarde de hoje, que ela possa ser inspirada, intuída e nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa a nossa Salete, que também nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, que ela possa ser envolta no teu amor e na tua luz para explanar o Fonte Viva. E abençoa todos nós que aqui estamos. Ajuda-nos a estarmos contigo, porque sabemos que tu estás conosco. Que seja, Pai, em teu santo nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos bons espíritos dirigentes desta casa, em nome de Deus acima de tudo, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje vocês deram sorte de não estar aqui, né? Porque um dia depois do aniversário da Casa do Caminho, tem que fazer igual aquele programa de comediante, tem que deixar a audiência aqui em cima, né?
Aí fica difícil, né? Mas vamos lá, mais um ano, né? Um 2025 aí de muito estudo, que a gente possa se conectar cada vez mais com a nossa doutrina, que a gente possa aprender as lições, que possa ouvir da melhor maneira, melhor do que a gente ouviu ano passado, né? Que a gente possa, sem desânimo, frequentar a nossa casa, né? Contribuir com as obras, permanecer atuantes, né? Que é só dessa maneira que a gente vai conseguir dar um passo. Para hoje, gente, nós temos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título: Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se a gente for olhar biblicamente, a gente pode ficar meio perdido. Mas a ciência, né, isso é uma das coisas mais bonitas assim da doutrina espírita, né? Ela faz com que a gente consiga racionalizar frente ao que a gente já tem de conhecimento. Porque não é uma coisa abstrata que alguém falou e você aceita pura e simplesmente. Você já consegue buscar as informações. Se você tiver dúvida de alguma coisa que eu falar aqui, você pode ir buscar isso, você pode olhar, ver como é que é, se aprofundar. E esse título, Há muitas moradas na casa de meu Pai, ele é uma coisa astronômica. Ele se refere de fato a outras dimensões, a outros planos, a outros planetas, a outras formas de se existir, né? Diferentes da nossa. Não tão diferentes, mas diferentes sim. E uma coisa muito interessante que a gente pode parar para pensar já para a gente começar a desmistificar, começar a não dificultar muito isso na nossa cabeça, é a gente pensar, por exemplo, num ovo. Uma das primeiras experiências científicas que se faz numa escola. A professora pega o ovo, quebra o ovo, bota num prato e manda a criançada olhar. A criançada olha. Tá. Aí ela fala assim, aqui nós temos uma célula. Uma. Se a gente recortar um pedacinho da nossa pele, qualquer lugar do nosso corpo, mas um pedacinho de nada, só ali há trilhões de células. E o ovo é o exemplo de uma. Como um gominho de laranja é o exemplo de uma. Então a gente está habituado a pensar no universo, nas galáxias, nos confins, nos buracos negros, em coisas que os números não batem na nossa cabeça, que a gente fica desnorteado. Só que existem muitos mundos, muitas moradas. Então, se hoje tivesse Sandra aqui falando no meu lugar, provavelmente ela teria uma outra visão para explanar que não sairia de dentro da doutrina. Mas o que eu quero trazer hoje para a gente refletir é nas coisas possíveis, nas coisas tangíveis, na credibilidade de tudo que foi dito para a gente e que a gente tende a mistificar, a confundir, a complicar. Então hoje, como são só 3 itens, eu acho que vai dar para a gente ler todo, tá bem? Primeiro deles é o item 13, está na folhinha. Que vos direis dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o que em habitais. Falar sobre mundo de provas e expiações é como se a gente fizesse assim, ó, como a página falou. Olhar um cisco no olho do vizinho e não olhar a trave que está no nosso. Mundos e expiações, de provas e expiações, é este que habitamos, né? É aqui, é a Terra, nesse exato momento. E existem muitos outros mundos em provas e expiações. Por que eu estava querendo fazer essa correlação da célula? Se aqui existem trilhões de células que nós não podemos visualizar a olho nu, e ao mesmo tempo existe um ovo que nós conseguimos visualizar a olho nu, a gente precisa entender que no degrau da escala evolutiva que nós estamos, é como se a gente estivesse terminando uma série. No último semestre, a gente já passou, teoricamente, por todo aquele conteúdo de provas e expiações. Teoricamente, a gente já teria que ter aprendido todas essas lições para a gente passar de ano, para a gente ir para um mundo melhor, para o mundo em que o bem predomina.
Todos estamos no mesmo degrau? Todos estamos na mesma condição? Basta ligar a televisão. É uma conclusão óbvia. Então, a célulazinha que a gente não vê e o ovo que a gente vê, a gente chega à conclusão quando a gente liga a televisão. Não estamos todos na mesma possibilidade, com as mesmas clarezas, com os mesmos entendimentos, praticando o bem como devemos praticar. Todos nós estamos escorregando ainda em uma coisa ou outra, numa palavra, num sentimento, numa ação, em provas repetidas que cada um de nós vivencia no nosso dia a dia, que já entendeu que é ali que precisa melhorar, que ali é o calcanhar, né, de Aquiles, que a gente tem que burilar, que a gente tem que polir, que a gente tem que ajustar, mas a gente fica teimando. Por vezes, pelo menos acontece muito comigo, tem hora que parece que eu viro um bicho, de tão abrupta que é a minha reação. Eu fico pedindo a Deus, me ajuda a pensar, meu Deus, antes, para pensar. Porque se você pensa primeiro, às vezes você não desenvolve o sentimento. Se você não desenvolve o sentimento, você não fala. Se você não fala, você não age. Se você não age, você não incorre na falha. Que às vezes é a mesma, todo dia. E é nesse rema-rema que está o nosso planeta. Por isso que ele diz aqui, o que eu vou dizer para vocês que vocês já não sabem? Eu vou dizer que não precisa ter guerra? Eu vou dizer que não precisa ter fome? Eu vou dizer que não precisa ter desigualdade? Eu vou dizer que não precisa ter racismo? Eu vou dizer que somos todos iguais? É isso que eu vou dizer? Não precisa dizer, mas ele vai dar uma resposta. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. Nessa escadazinha, antes do planeta que nós estamos, existe um planeta destinado às primeiras encarnações, cuja Terra já superou esse degrau. Como a escola, né? A Terra já superou esse degrau. Significa que existem povos primitivos aqui? Fica até meio difícil de equilibrar, porque se a gente vê que às vezes tem reportagem lá nos confins das florestas e o indígena, que hoje são povos nativos, né, originários, e estão com um aparelho celular conectados à internet, onde está o primitivismo nisso? O primitivismo, ele tem um marco, que foi a escrita. A escrita cuneiforme, a escrita em forma de desenhos, mas essa comunicação, isso foi um marco. Para chegar nesse marco, foi brincadeira não. Anos, milhares de anos, aprendendo a lidar com os animais, aprendendo a lidar com as plantas, aprendendo a lidar com criação, aprendendo a formação da família, aprendendo a cultivar a terra, melhor lugar, pior lugar, frio, calor, fogo, roda, escrever. Para que serve isso? Não só para aquele povo, serve para uma uniformidade da humanidade. Hoje a brincadeira que se diz é que a criança já nasce mexendo no celular, mas é fato. Há 20 e poucos anos atrás, quando eu nasci, criança de olhinho fechado, embrulhadinha, num quartinho, tinha que esperar um pouquinho para visitar, que era muito frágil. Peguei essa época, gente. Não pode não. Se lavou a mão. Hoje em dia, o médico está mandando botar a criança recém-nascida já de bruço, que eu vi essa semana, vídeo de uma amiga, recém-nascido, para ele já... eu fiquei louca, fiquei, meu Deus, vai machucar a criança. Na minha época não podia, pode. Ciência se conforma. A ciência, ela dá esses passos, né? Progride. Os alcances estão à nossa vista. Se a gente teima muito, temos teimosiazinhas que a gente deveria segurar. Por exemplo, a moralidade. Por isso que ele fala aqui. Ser inteligente não significa também que avançou tudo que tem que avançar. Porque é paralelo. Você precisa da moralidade juntamente. Pode ser uma pessoa analfabeta, extremamente simples e humilde,
e a moralidade dele está lá no alto. Pode ser uma criança de 10 anos de idade, que a moralidade está lá no alto, cheia de diagnósticos aí. Você para ouvir e você fica assim, ó. Onde eu estava, que eu não estava sentada aqui aprendendo com esse sujeito. Porque como somos reencarnacionistas, não adianta que a gente vai misturando os temas, tá? Como é que teria pluralidade de mundos se nós não tivéssemos diversas oportunidades? Aí que está a bondade de Deus. Como a lei é de progresso, chegou o dado momento, a maioria quer, vamos progredir o planeta? Vamos. Porque não é o planeta que progride, somos todos um conjunto, não é isso? Vamos lá? Vamos. Somos maioria? Somos. Tem meia dúzia aí que não está querendo não. Está rebelde. Está apertando o botãozinho de bomba, está chutando gente na rua. O pessoal não quer. Não tem problema. Porque alguma coisa ele já pegou. Uma sementinha já tem ali. Pelo menos a intelectualidade do sujeito está condizente. O que a gente pode fazer? O bom e velho livro Exilados de Capela nos diz que pode fazer isso. Jesus vai pegar aquela pessoa com toda a sua potencialidade, com todas as suas aquisições, porque é a única coisa que a gente leva, não adianta, né? Porque o caixão não vai ter gaveta mesmo. A gente vai pegar a gente e vai colocar no lugar apropriado. E é muito interessante, voltando lá para a célula, vocês vão entender por quê. Olha que interessante, nesse livro ele fala sobre essa migração desse povo extremamente intelectualizado para cá, cuja finalidade foi alavancar o progresso da nossa sociedade com a sua inteligência. Mas eles também teriam proveito disso. Por quê? Gente, hoje a gente tem um ventilador, tem local que tem ar-condicionado. Essa semana a gente ouviu um estudo que o moço até brincava, vamos orar pelo inventor do ar-condicionado, e falou até o nome dele. Todo dia quando a gente deitar, a gente pede a Nossa Senhora para a nossa família, por todo mundo e reza por ele também. Mas a brincadeira faz sentido. Olha só o passo que a gente já deu. Porque a gente está na zona tropical. Precisaria disso, uma hora ia chegar essa invenção, né? Aí ele falou também da lâmpada. Aí o Thomas Edison foi lá e fez a lâmpada, mas a corrente era única. Precisou de alguém, que era o Tesla, para não deixar que a corrente chegasse alternada, para não explodir tudo. Quer dizer, é um desencadear de informações, né, de conhecimentos. Pois bem, voltando lá ao Exilados de Capela, o que Deus forneceu para um desses povos? Areia. Só. Toma, gente, aqui tá no deserto, aqui no Egito, um calor surreal. E vocês não são tão inteligentes? Vocês não estavam explodindo bombas lá? Diga-se de passagem, doutor Bezerra de Menezes. Pega essa areia e vamos lá, vamos à luta. Vamos ajudar esse planeta. Porque se a gente não tirar o foco só do nosso, porque eu, se a gente não abrir o leque para fazer pelo outro, a gente nunca vai ver sentido nas coisas que nos acontecem. E a gente nunca vai dar esse passo para sair dessas provas e dessas expiações. Porque as provas e essas expiações, o caráter é único e exclusivamente de educação. A gente chama de injustiça, a gente chama de maldade, a gente pergunta por quê, a gente se revolta. Não vou mais reencarnar. Eu ouvi de um sujeito lá em casa, por volta de uns 5 anos de idade, ele falou o seguinte: se eu soubesse que eu ia ser o segundo, eu não ia pedir para reencarnar. Aí eu falei: ia sim, senhor. Então, quer dizer, depende do grau de amadurecimento, não significa idade física, biológica. É o grau de entendimento da coisa. O cara já entende reencarnação. Simples, é reencarnar, vai reencarnar, né? Mas a gente, por vezes, faz isso tudo que eu falei. Fala que Deus é injusto, fala que Deus está de perseguição, que pedra foi essa que eu joguei na cruz?
Pergunta o que eu fiz na reencarnação passada. Nada disso interessa. Interessa é o que você vai fazer agora, hoje, com essa reflexão que você está fazendo aí dentro da sua cabeça, sobre as expiações ou provas, não é a mesma coisa, né? Expiar é a falta, prova já é para saber se você sabe lidar com a expiação. São duas coisinhas. Por vezes dói, porque normalmente é um reparo, né? Você quebrou uma coisa, você vai gastar grana para arrumar. Você vai ter que contratar alguém, você vai ter que procurar, pode não dar certo, vai ter que refazer. Isso é expiação. Então, na sequência, as qualidades que são inatas, são próprias, né? Que as pessoas trazem consigo, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. É essa questão das crianças prodígios. A nós mesmos, quando encontramos a nossa vocação, não significa que uma pessoa de 80 anos sabe a sua vocação, mas tem, por vezes, você na tenra idade, não, eu sirvo para ser professor de matemática. Não, eu tenho afinidade com a área da saúde. Não, minha praia é engenharia. Você consegue sentir naturalidade com aquilo. Então, essas questões inatas são um divisor e uma prova. Tem outra palavra prova? Tem uma demonstração nítida, clara da reencarnação. Porque se não fosse assim, olha que interessante, os egípcios, aqueduto, sistema de irrigação, né, cidades, leis, né, a ideia do túmulo, a ideia pós-morte, tudo isso eles tinham, era uma sociedade extremamente avançada, absurdamente avançada. Cadê? Cadê esse avanço todo? Onde que a gente vê esse avanço todo no Egito de hoje? Não tem, porque eles não estão lá. Eles não estão lá. É simples. O avanço está onde está quem faz o avanço. Eles não estão lá, eles já conseguiram, se recuperaram, se adequaram e ajustaram a lei de Deus. Porque a lei é una para todos. Não adianta bater pezinho. Não se ajustaram? Pronto, acabou. O exílio, o castigo, qual o nome que a gente vai dar? A missão. Porque se a gente olhar bem, eles foram missionários. Eles gente, o planeta não foi mais o mesmo, não é isso? Eles fizeram uma contribuição enorme. Só que não foram só eles. Tiveram vários povoados no planeta inteiro. Foram dispersos povos, muito evoluídos, né? Eu estou dando um exemplo que é muito nítido, né? É uma coisa que fica muito na nossa memória, né? Porque eles fizeram muita coisa mesmo. Coisas muito grandes. Também os numerosos vícios a que se mostram propensos são outros indícios, né? Que constituem um índice da nossa imperfeição moral. E aí sim, a maturidade física, ela consegue mostrar pra gente. Porque o tempo vai passando, eu fico brincando com a idade de 30 anos, mais ou menos. O sujeito que fez 30 anos tem certas desculpas que não descem para mim mais. Falar, eu não sabia. Um jovenzinho de 15, 16, eu não sabia. Mesmo, eles têm tudo na palma da mão. Eles têm o mundo inteiro, só que usam mal. Saiu até agora essa lei aí que já muitos lugares faziam, que não vão deixar as telas nos colégios, porque não larga o telefone, não larga para nada. O sujeito vai ao toalete com aquilo na mão, sabe? E não vê os malefícios até fazer os 40, os 50, os 60. A memória não é a mesma, a cognição, o raciocínio, a intelectualidade, a criatividade, né? São uma das coisas que a gente precisa retomar, que a minha geração tinha, porque não tinha nada disso. Tinha que imaginar, desenhar, buscar no mapa, buscar no livro, perguntar para um, perguntar para outro, parar professor no corredor. Então a gente está desequilibrado, essa balança está muito desequilibrada ainda.
E essa metáfora, que eu não me canso de falar, ela não vi ainda, então vou falar, então vocês aguentem, porque vocês já ouviram. Foi assim que me disseram e me acalmou. O planeta está em provas e expiações, e a gente está vendo muita desgraça, muita tristeza, muita calamidade, né? Muita doença. Pois bem, eu estava desesperada, então cheguei para uma pessoa muito importante para mim e perguntei, falei, me explica onde está esse bem que está vindo, porque eu não estou vendo. Eu não vejo mais jornal, eu não saio mais de noite, eu estou me sentindo apavorada e tal. A pessoa falou o seguinte: pega um copo e bota lama, coloca debaixo de uma torneira de água limpa. Quando cair a água limpa, vai fazer um turbilhão e a sujeira vai parecer maior, vai se espalhar. Só que de tanto cair água limpa, uma hora a sujeira acaba. Eu respirei. Eu falei, então é isso. Ficou essa metáfora na minha cabeça. E para o mundo de provas e expiações, é isso. Estamos no turbilhão. Temos que ser a água limpa. Temos. É nossa obrigação. Porque a gente já sabe, a gente vai ser cobrado. Muito a gente sabe, porque tem muita gente que nem isso quer saber, prefere não ouvir, que é para continuar errando. É mais simples. Menos responsabilidade, menos questionamentos, menos a parte doutrinária, né, que é o dever de estar, né, que a gente vem fazendo às vezes arrastado, mas daqui a pouco a gente faz porque gosta, faz por amor, mas é uma coisa inicialmente complicada. Então, já falei sobre isso, né? Mas só para reprisar aqui, para ver se eu não esqueci nada. O primeiro lugar que foi habitado no planeta foi a África. Pensem bem, um continente enorme, cuja uma pequena parcela tem grandes possibilidades e outra parece que vive no primitivismo, sofre bastante. Vide essas campanhas de Unicef, de sachêzinho, cara, aquilo é de matar, de cortar o coração. Como é que pode? Se bem que aqui do lado também tem, né? Que estava tendo ação aqui no Jordão ontem. Então, a nossa balança também está africana, né? Tá, né? E a evolução humana se deu por muito tempo, por milhões de anos. Então, hoje, se nós estamos em 2025, após o nascimento de Cristo, não significa que o mundo começou quando Cristo apareceu. Né? Um ledo engano, um lapso temporal. A nossa vida, ela é relativa, né? Se a gente está fazendo uma coisa que gosta muito, passa rápido. Uma coisa muito chata demora pra caramba, né? Então, 2025 anos, que era pra gente ter pelo menos, porque foi tão explicadinho, né? Tão exemplificado, né? Pelo Mestre Jesus, era pra gente ter atinado para as coisas, porque isso já vem sendo dito desde Pitágoras, né? Isso é muito antigo, mas ele fez tão amorosamente, gente. Ele se sacrificou tanto, porque comove, né? Você vê uma pessoa que, né, diz que está na hora do almoço ali, com o pratinho dela na frente dela, passo eu e olho para o prato, ela me oferece, eu aceito. Ela fica com fome e eu como. Foi o que Jesus fez. Ele se doou para a humanidade. E isso não sensibilizou a ponto de dar essa virada, essa chave, né? Virar. Virou um pouquinho, mas não virou, né? Em todos os ensinamentos. E é necessário que vire em todos os ensinamentos, para que a gente saia desse degrau das provas e expiações. Para a gente ter mais o bem do que o mal. Porque o que nos espera não é a santidade. Infelizmente, não sei se vocês estão cientes, mas o degrauzinho que vem não é do mundo ditoso, é do bom. E no bom não significa que não haverá mal, só que será menos. Então já é muito melhor do que o que está agora, né? Então os primeiros seres humanos
que vieram da África, né, evoluíram e foram se desenvolvendo há 50 mil anos atrás, os primeiros Homo sapiens há 300 anos atrás. A cidade mais antiga do mundo foi Jericó, na Palestina. O que está acontecendo lá hoje ainda? Guerra. Guerra. Ela tem cerca de 10 mil anos. E nós, nos nossos 2,25, né? Aqui, ó. Se achando a última bolacha do pacote, né? Nos nossos 2,25. Mas também não significa que a gente não estava lá 10 mil anos atrás, né? Como a música dizia, né? Há 10 mil anos atrás, né? Eu nasci há 10 mil. Pode ser que até mais que isso, né? A gente não sabe o grau da nossa teimosia, porque o que nos prende aqui é teimosia. Não tem nem outra palavra. Ah, o egoísmo, a chaga da humanidade, blá, 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 blá. Mas se a gente não fosse teimoso, a gente não ia ser egoísta. É que a gente é teimoso. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso é teimosia, gente. É egoísmo também. Mas é teimosia, porque se a gente sabe que a lei é de causa e efeito, não tem para onde correr. Bateu, volta. É física. Não é talião, é física. Né? Porque antigamente, infelizmente, as pessoas achavam que matei com espada morrerei, queimei, serei queimado. Mas não é, gente, é pura e simples física. E por vezes no plano espiritual, os senhores e senhoras e a minha própria pessoa, pedimos um planejamento com tais provas para tentar nos colocarmos no lugar daqueles que fomos algozes. E na encarnação sucumbimos, porque na pele é totalmente diferente. Na pele do nosso filho, então, nem brinca com isso, porque se esbarrar na tua, beleza, agora esbarrou na do filho, do teu filho, a prova desce lá para baixo, você escorrega na doutrina, que é uma beleza, sai tudo do prumo, pega tudo em bola e parece que te joga no lixo. Até lembrar de fazer a prece, meu amigo, já chorou 1 litro. E esse é o mal do ser humano, né? Não lembrar que, acima de tudo, tem um Deus que nos guarda, que nos olha, que sabe de todas as coisas, que é soberanamente bom e justo. E aí eu brinco até lá em casa, né? Eu falei, na teoria, gente, tá tudo aqui, de quase salteado, prontinho para falar para vocês. Na prática, história dos outros 500, né? Que não vai dar tempo de contar, que é engraçada pra caramba. Depois busca na internet. A história dos outros 500 é cômica. Adoro uma comédia. Pra que ficar chorando, né, gente? Mas na prática são outros 500. Essa história do Egito Antigo tem 7 mil anos. Olha lá, Jericó tinha 10. E eles começaram às margens do rio Nilo uma civilização. Civilização remonta à prosperidade, a construções, a tecnologias, a desenvolvimento, a mudança de paradigmas, a transmissão de conhecimentos. A gente não está fazendo isso aqui? A nossa sociedade não está tentando fazer isso? Quando chega um jovenzinho aqui, humilde, de nascimento, né? Não de intelectualidade, de nascimento, contando uma vitória, meu Deus, que alegria! A gente tem uns 3, 4 exemplos, 5 exemplos, porque tem uns que a gente não conta porque já não são jovens, já estão evangelizando, que conseguiram vencer essa barreira tão dura que é a pobreza. Não é fácil não, gente. Mas eles conseguiram. Hoje são advogados, hoje estão concluindo suas graduações. Eu fico cheia, assim, igual um pavão. Não que eu tenha feito nada não, sabe? Por ter convivido. Porque só de você conviver com um ser humano que se supera dessa maneira, te inspira. É lindo ver um sujeitinho adotado dizendo que vai ao orfanato e agradece a Deus por ter sido escolhido e ter um lar, e ter mãe, e ter vó, irmão, família. Isso é lindo, gente. Isso é uma lição que não tem preço, não tem alta sociedade que possa explicar. Você precisa estar lá para ouvir dele. Porque você remonta o seu quebra-cabeça interno
E talvez você, no auge dos seus 40, 50, 60, com as suas revoltinhas de infância, de juventude, seus traumas, você pense bem. O que te deram foi o melhor que tinham para te dar. Eles estavam no melhor momento deles. Como nós estamos no nosso melhor momento. Só que nós já sabemos que podemos mais. Temos essa habilidade de ouvir, assimilar, aprender e, o mais importante, praticar. Porque obra sem ação é morta. O importante é praticar. Procura o trabalho que te... Porque te ganha, né? O trabalho, ele que te ganha. Não é você que escolhe ele, não. Você acha que escolheu. Mas ele que te ganha. Você quer ficar ali. Se eu contar a quantidade de anos que eu estou dizendo que eu sou do grupo jovem, vocês vão rir. Mas eu sou do grupo jovem, ué. Me deixa. Um belo dia eu vou estar de muleta, alguém vai falar assim, tá, não, levanta daí. Mas eu, não, quero ficar com eles. Mas, no meu caso, né, o trabalho com eles realmente me envolveu. Né? Faz todo sentido para mim, porque é uma fase difícil. É uma fase, né, de dúvidas, é uma fase que eles não têm abertura às vezes em casa. E é uma fase de definição. Pode ser que dali, saia o meu advogado ou não. E aí você vai dizer que você não foi responsável? Né? Se você está vendo, então é importante. Vamos lá para 14. Está correndo. Entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiações. As raças que chamais selvagens são formadas de espíritos que apenas saíram da infância e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com os espíritos mais adiantados. E aí, gente, para a gente também fica muito, muito fácil de hoje ver uma coisa assim. Por quê? Hoje existem algumas condições físicas, que eu detesto chamar de doença, que limitam a aprender a escrever, aprender a ler, aprender a socializar. Porém, essas pessoas precisam estar na sociedade, senão não teriam reencarnado. Para essas pessoas existem mediadores. Para essas pessoas, professores fazem cursos, colégios se adaptam. Os deficientes físicos mesmo, vamos falar da parte motora. Antigamente não tinha rampa, não tinha corrimão, não tinha braille, não tinha libras. Hoje tem. Se esse pessoal não brigasse, se essas pessoas não reencarnassem, a sociedade estaria parada bem mais lá atrás. Nós seríamos preconceituosos, somos ainda, seríamos mais. Então, por que pessoas assim reencarnam entre nós? Pessoas que parecem têm até a fisionomia mesmo, embrutecida, são grosseiros, são difíceis. Por que reencarnam? Para ter esse primeiro contato. Não é um planeta primitivo, mas como é que ele vai aprender? Como é que ele vai aprender, gente, se ele não tiver o primeiro contato? Precisa. Do outro lado, deixa eu ler para não pular. Vêm depois as raças semi-civilizadas constituídas desses mesmos espíritos em vias de progresso. Eles já conseguem algum ganho. São elas, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que aí se elevaram pouco a pouco aos longos períodos seculares, algumas das quais hão podido chegar ao aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Isso foi escrito ontem? Não, né? Então isso é interessante também a gente ver a relatividade do tempo que a gente falou lá no começo. Isso não foi escrito ontem. Eles já andaram. Eles já progrediram bastante. Já reivindicam a Terra para eles, já sabem que ali é um lugar deles, já sabem botar a boca no mundo. Se fosse primitivo, seria um pobre coitadinho que a história diz que trocava por espelho seu ouro. Não é mais assim, não é verdade? E a 15. A Terra, por conseguinte, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum,
o servirem de lugar de exílio a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então ele resume bem, né, todos esses 3 itens, né? Todos nós que reencarnarmos aqui seremos de uma maneira ou outra rebeldes à lei de Deus, salvo aqueles como Jesus, que foi o exemplo máximo, que vieram para cá em caráter de missão, de forma a nos mostrar o caminho, a servirem como pontos de referência para nós. Se não fossem esses espíritos ao longo da história, o que seria de nós? Né? De trás para frente, temos um Chico, temos uma Joana, temos outra Joana que foi a mesma Joana, temos um Dr. Bezerra, temos um Eurípides Barçanufo, temos talvez o seu Zé da esquina que faz a sopa para doar. São referências, são pessoas que a gente olha e fala assim: quando eu crescer, quero ser igual aquela pessoa ali. Esse moço, que essa aula que a gente viu, contou também, que estava vendo uma mulher extremamente bem vestida, extremamente posuda, assim, que era nítido que o nível social dela era alto, servindo café às pessoas que ficavam nas UPAs, no chão, sentado, em pé, da maneira que podia e tinha condições, passava servindo com um crachazinho voluntário o café para essas pessoas. Porque os funcionários passavam bebendo o seu cafezinho e essas pessoas só viam. E o que ela podia fazer? Ela parou para pensar: eu posso dar café para essas pessoas. E isso gerava um sentimento de igualdade e felicidade para essas pessoas que estavam adoentadas, mal ali. Não é simples? Não é simples desse projeto? Por que tem que complicar o projeto? Por que a gente tem que complicar? Não, esse ano, 2025, eu vou juntar 10 mil reais no meu dinheiro, vou perguntar a Dirce se ela quer botar ar-condicionado no salão. Por que tem que complicar? Depois vai ter conta para pagar de luz. Por que complicar? Então, enquanto a gente não der esse pequeno passo, que é o passo íntimo de descoberta do que nós podemos fazer, do que nós devemos fazer, se isso não acontecer, morro de medo disso, gente. Vai sobrar areia para a gente. Porque a lei é de progresso. O mundo está dando volta, o mundo está evoluindo, o mundo está caminhando, essa água está entrando limpa. Não parece, porque não vem de jornal, não vai aparecer. Mas tem gente aí trabalhando pra caramba. O nosso irmão Germán ali, indo para a rua. Trabalho duro, tá? Fui uma vez em 22 anos. E não é tranquilo, não, ver as pessoas em situação de rua. Não é fácil mesmo, para mim não foi. Foi a primeira vez que eu fui em 22 anos. Eu fui em todos os trabalhos dessa casa. Nesse eu não tinha coragem. Fui no Natal. É duro demais. É a minha personalidade? Pode ser. Que não quer ver isso? Pode ser. Estou dando a minha opinião, tá? Do que é o trabalho. Ele faz 2 vezes por semana. Vou crescer e você assim um dia. Mas isso é uma prova que você vai ver qual é a sua. Onde está? Onde está a sua prova? No marido difícil, no filho difícil, no vizinho difícil, no trabalho difícil, no seu corpo físico, na sua situação financeira, dentre outras tantas coisas que para mim pode parecer bobeira e para você ser o maior martírio do mundo. Não se julga ninguém, não se aponta dedo para ninguém, porque uma coisa certa pode ser ditado popular do povo lá de Minas, mas minha mãe sempre dizia isso: se falar, acontece contigo, como se fosse uma lei de talião, mas parece que é. Aquilo que você mais critica
uma hora você, como na página inicial mostra pra gente, essa palhazinha vai cair no teu olho, vai parecer que você não vai enxergar nunca mais. Vai parecer que você não vai ver solução no final do túnel. Enquanto todo mundo ao seu redor tem solução para aquilo, você se desespera, liga para a Sarete e começa a chorar. Mas, Tayana, você não estava sexta-feira lá na Casa do Caminho explicando tudo que tem no Evangelho? Eu falei, sim, porque está escrito aqui. E eu entendo, eu sei ler. Eu entendo o que está escrito. Aí chega lá, ó, bate na minha porta a prova. Aí você acha que eu vou conseguir reagir igual o Chico? Do eu vai trabalhar assim mesmo? Se o olho está sangrando, escreve com o outro? Dorme 3 da manhã e levanta 6? Sem reclamar? É esse o caminho, sim. É esse o caminho. Mas era lindo, ele fazia com benevolência, com caridade, fazia com amor. Então, a lei do amor vai guiar a gente para a superação das nossas provas, para a superação dos sacrifícios que podem aparecer na nossa vida. Vai nos dar ânimo, vai nos dar força, vai nos dar coragem. Debaixo desse teto, então, o amparo. Não sei se vocês estiveram aqui ontem, mas todo ano é lindo igual, sabe? Tenham em todos amigos. Quando a gente ouvir uma coisa que a gente não gostar, quando acontecer alguma coisa que a gente não gostar, pode ser que num dia você fique chateado, no outro também, no terceiro aquilo tem que passar, porque nós somos humanos. As atitudes que nós tomamos são de pessoas, são de seres humanos, e isso tem que passar. A gente tem que passar esse degrau e entender que o nosso próximo é nosso próximo. E que se faz alguma coisa, se foi por mal, é por ignorância. Se não foi, é pelo nosso bem, pelo que entende de bem. Esse é o ideal. Praticar são outros 500. Mas é o que a gente tem que tentar pensar. Refletir lá em casa, sentar, refletir e ver. Poxa, por que ela fez isso? Fez porque achou que era bom. Pronto, acabou. Que todo mundo queira o bem um do outro, uma hora, né? Isso acaba de ficar de picuinha, isso acaba de ficar de bobeira, porque as bobeirinhas aqui viram guerra lá. A bobeirinha do trânsito aqui vira uma pessoa que não volta para casa, né? Então é isso que a gente precisa pensar. E aí, só para concluir disso, por favor, eu fiz um estudo em cada computador, vocês acreditam? É uma beleza. Eu faço no computador, não é nada não, porque eu sou míope, eu enxergo mal a beça. Aí isso aqui, ó, é preto e branco só, aí tem que ter uma letra grandona aqui. Essa mensagem, esse item 13, 14 e 15, foi trazido por Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele é Santo Agostinho depois, tá? Primeiro, ele não era católico. Ele era um cara cético. Ele era um cara que tinha família, mulher, filhos, mas já tinha suas convicções, já tinha seus porquês. E um belo dia na vida dele, ele achou por bem educar, ensinar, fazer um apostolado, né? Que a Igreja Católica chama de apostolado, que é seguir um caminho de fazer o bem, de transmitir o bem, de sair por aí sem pensar se o sapato está velho, está novo, se a roupa está velha, está nova, se vai ganhar, se vai perder dinheiro. E aí virou santo, né? Eles dão o nome de santo para pessoas que fazem coisas muito importantes e marcantes. Então essas 3 partes foi Santo Agostinho que trouxe para a gente, né? Porque por vezes a gente ouve Flammarion, né? Um espírito de verdade, e a gente fica tão longe, fica parecendo as células da pele, que a gente tem que botar microscópio e não sabe quem é. E Santo Agostinho, se você jogar no Google, chegar em casa hoje, você pega a biografia todinha do cara e sabe, fica facinho. Não tem que buscar muito ou ficar em dúvida, pô, será que essa fonte é verdadeira, não é? Porque a bendita da fake news está espalhada por aí em tudo, né? É o conveniente, o corta, colhe, copia para ficar melhor para vender. Mas Santo Agostinho, em Paris, 1862, trouxe esses 3 itens para nós.
e que eles não sejam motivo de apavoramento, de desespero como o meu, antes de eu ouvir essa parábola, essa explicação da água, que a gente possa fazer com que essa água limpe o quanto antes possível, do nosso lado, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa família, que o nosso pensamento ele se purifique primeiro, depois desse sentimento, as palavras e as ações, para que nós sejamos esse caminho, não um ponto de referência ainda, né? Mas que a gente já possa trabalhar em prol do nosso próximo, para que essa caminhada encurte para todo o planeta, tá bom? Então hoje, acho que foi a primeira vez que deu para ler tudo. E terminando ele fala assim: é assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do Espírito. E essa palavra castigo era a que ele tinha na época, que a gente sabe que não é castigo, né? É reparação. É só isso. Deve, paga. Então, para que a gente tenha uma continha bem pequenininha, não adquira novos erros, novas falhas, novas dívidas, que a gente sane por agora tudo que a gente trouxe, que a gente falou que ia fazer. Depois eu cobro, aí tu me cobra. A gente vai que vai, todo mundo dá a mão e ninguém larga a mão de ninguém. Então, uma boa tarde para cada um de vocês. E agora nós vamos para a leitura do Fonte Viva. Vamos continuar, equilibrados para ouvir essa mensagem. Nós vamos ler a página 311, que é o 147, Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias do que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, faminta de ouro, e voltam carregados de desilusões. Outras, muitas correm às aventuras, sedentes de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam pressentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos
entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e as moléstias sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó meu amigo, se adotaste efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retirar-te-á um lugar à parte e cultiva os interesses de uma alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilmente a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passos apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração. Sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro final. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás a verdadeiras emoções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Agora vamos continuar em equilíbrio e pedir aos nossos médios que se levante para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós aqui que estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem, que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. O Mestre nos ensinou que procuremos um lugar para descansar a mente e o coração, para refletirmos no que estamos fazendo nessa busca incessante que vivemos atormentados pelos interesses imedialistas. Busquemos em contar com o tempo para o que realmente é importante, que é o alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a vida famintas dos bens materiais e voltam cheias de desilusões. Outras correm atrás das aventuras, das diversões, sedentas de novidades emocionais e retornam com um vazio tão grande e destruidor. Hoje temos muitos templos, mas estamos sem interesse às nossas almas. O que estamos fazendo para melhorar, meus amigos? Os homens vêm diminuindo nas mãos de obras, como nunca devíamos, devido à nossa preguiça, que
de querer trabalhar nas construções da nossa seara do bem. E aí surgiram preocupações, angústias, como hoje. A civilização moderna limita os esforços humanos. Com isso, nos levam aos arrastamentos, levam às escassez e esquecemos da solidariedade com nossos irmãos, o egoísmo. E com tudo isso, gira a discórdia e o desamor. Meus irmãos, vamos pensar em acalmar os nossos corações para podermos colocar em prática o que realmente é necessário para todos nós, a moralidade. E que a nossa real felicidade é possível, não nesse vai e vem e nessa busca incessante pelo material, mas na busca de nós mesmos, nos melhorarmos enquanto espíritos imortais que somos na nossa alma, buscando ter noção da verdadeira paz, justiça e do amor e da felicidade real que o Senhor Jesus nos destinou. Vamos estudar para que possamos ter entendimento de melhoras. Só com o estudo que vamos conseguir que o Senhor Jesus nos ajude agora e sempre. Vamos parar, vamos pensar, vamos pedir ao Pai que nos ajude e que nos traga a realidade, para que a gente não desista nunca, porque todos nós somos filhos de Deus e somos capazes de nos melhorarmos. Estamos aqui para isso, para nos melhorarmos e nos ajudarmos sempre. Graças a Deus. Vamos continuar em harmonia, calmos, para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Todos buscam a paz. Todos querem a paz. Mas o Evangelho aí está, todo pautado nas lições do nosso Mestre Jesus, que nos ensinou como deveríamos nos conduzir na vida. Mas o homem ávido de sensações busca sempre nas coisas materiais a sua satisfação. Mas o bem é mais profundo, porque Jesus nos ensinou a nos amarmos uns aos outros como Ele ama a cada um de nós. É fazer ao outro aquilo que desejamos para nós. É sairmos da nossa comodidade e ir em busca daquele que sofre, daquele que chora, daquele que falta o pão, falta o teto, falta o agasalho, falta a água que lhe mate a sede. São pequenos recursos que cada um pode realizar. É ser indulgente com o outro, aceitar as limitações do outro, assim como Jesus vê as nossas, nos entende e nos auxilia para que reflitamos e para que modifiquemos. São tão simples, mas que o homem opõe muitos obstáculos. E nessa busca, ele se decepciona, ele fica desanimado e não quer prosseguir na vida.
Mas olhemos a natureza ao nosso redor. Ela sofre as intempéries do tempo. Os homens arrancam suas folhas, seus frutos, mas ela continua ali, estendendo a sua sombra a todos aqueles que buscam abrigo. Tudo na natureza nos convida a nos olharmos, a percebermos a nossa importância diante do Pai, que nos criou por amor e vive perdoando todas as nossas fraquezas. Mas vamos levantar as mãos, vamos estender as mãos àqueles que nos pedem auxílio. Vamos levantar os caídos da estrada e vamos levar a esperança a todos aqueles que sofrem e choram. Porque se este planeta é de expiações e provas, todos estamos internados por algum motivo. E se formos analisar o nosso passado, vamos perceber que ninguém é vítima de nada, que todos estão no lugar certo, com as pessoas certas, e está tudo sob o controle do Pai. Pensemos nisso com muito carinho e vamos fazer a nossa parte com boa vontade, com dedicação, com lealdade e fidelidade aos princípios da doutrina. Porque a felicidade começa a partir de nós mesmos. E que Deus, na sua infinita bondade, possa derramar sobre todos o seu amor e a sua paz, sempre. Deus esteja convosco, hoje, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Pai de amor e misericórdia, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui, reunidos em Vossos nomes, em Teu nome, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Estarmos aqui para aprendermos. Obrigado, Pai, por essa tarde maravilhosa de estudo que pôde nos proporcionar. Ajude-nos a continuarmos e a querendo e dizer presente para o seu aprendizado, para que nós possamos nos melhorar. Pedimos também ao Senhor que proteja e ampare a nossa querida e amada Casa do Caminho, que nos acolhe sempre, Pai, com tanto amor e com tanto carinho, para que nós estejamos aqui para estudar e nos melhorar. Pai, mais uma vez, muita gratidão por toda essa oportunidade. Peço, Senhor, que nos leve com segurança para os nossos lares e que fique conosco e peço ao Senhor que possamos terminar nossa reunião da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.